Foi cumprido o mandado de busca e apreensão na escola infantil investigada por maus tratos contra crianças na capital paulista. A sócia-diretora da escolinha Colmeia Mágica, Roberta Sermi, continua foragida. Desde que teve a prisão preventiva decretada, o paradeiro dela é desconhecido. O Tribunal de Justiça atendeu um pedido da Polícia Civil e do Ministério Público ao decretar a prisão preventiva por 30 dias de Roberta Sermi. A escolinha, onde ela é diretora, passou a ser investigada após imagens de bebês chorando, amarrados no banheiro, circularem nas redes sociais. Conforme os registros e depoimentos dados às autoridades, as crianças eram presas nas cadeirinhas e colocadas no local para evitar o barulho de choro. Policiais foram hoje na escola Colmeia Mágica, que fica na Vila Formosa, zona leste da capital, para buscar objetos e materiais que possam contribuir com a apuração. No início de março, foram recolhidos lençóis e celulares dos responsáveis. Os advogados de uma das proprietárias e diretora da Colmeia Mágica, Roberta Regina Rossi Sermi, acompanharam a ação na unidade hoje. Roberta passou a ser considerada foragida da justiça desde ontem, após 3 tentativas da polícia de encontrá-la. A defesa dela entrou com pedido de habeas corpus quando soube da prisão temporária decretada no começo da semana. A responsável pela escolinha, que atendia do berçário ao ensino infantil, é suspeita de praticar maus tratos, tortura, submissão das vítimas a vexame ou constrangimento e colocar a saúde das crianças em risco. A polícia, Roberta Sermi, negou que tenha amarrado ou ordenado alguém a realizar o ato. A defesa dela sugeriu ainda que alguém poderia ter forjado as cenas divulgadas na internet para prejudicar a escola. Segundo relatos de funcionários e ex-professoras, também eram colocados cobertores nas cabeças das crianças. 19 pessoas já foram ouvidas na investigação. Há pelo menos 30 anos, a Cracolândia, no centro de São Paulo, é um desafio para o setor público nas áreas da saúde, assistência social e segurança pública. O Jornal da Gazeta acompanhou diversas ações da polícia no local e registrou a compra e venda de drogas ao ar livre, o consumo de crack e a atuação do tráfico. Essa mulher que pediu para não se identificar mora em um dos prédios da Alameda Dino Bueno. Pela janela, ela via todos os dias o fluxo na Cracolândia e passou por situações de tensão, mesmo dentro do apartamento onde vive com o filho. A ordem em casa era não chegar perto da janela, de nenhum cômodo. Era sempre ficar assistindo televisão no chão, ou ficava na cozinha, ou ia para um outro cômodo que não ficasse perto de alguma janela que pudesse ser atacada. Não vimos ele saindo, foi tudo no silêncio, na calada. Mas quando abrimos a janela e vimos tudo isso limpo e falamos assim, nossa, agora nós vamos poder respirar. Pela primeira vez, nesses 2 anos, eu dormi uma noite inteira. Pela primeira vez eu deixei a janela aberta para poder secar uma roupa, porque não era possível antes, né? De acordo com a prefeitura, até a semana passada, cerca de 500 pessoas circulavam por dia aqui na região. Mas agora o cenário é esse, ruas vazias. A Elvéssia e a Dino Bueno, por exemplo, ficaram irreconhecíveis com a saída dos dependentes químicos que se espalharam pelo centro da cidade. Para o secretário executivo de projetos estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Alexis Vargas, a decisão do crime organizado de deixar a Cracolândia é uma resposta a ações de segurança realizadas recentemente na região, feitas no âmbito da Operação Caronte, deflagrada em junho de 2021. Desde então, 92 pessoas foram presas sob suspeita de tráfico de drogas. É uma estrutura organizada, hierarquizada, que decidiu sair dali porque ela não tinha mais condições de operar. Isso é um feito inédito. Operações policiais que espantou, deslocou para outro lugar, tal, já teve outras. Nós aqui, pela primeira vez, o tráfico saiu, não é espontaneamente, né? Mas eles tomaram a decisão de sair. Na Praça Princesa Isabel, a 500 metros do quadrilátero onde fica a Cracolândia, barracas foram montadas e nossa equipe flagrou a venda de crack a céu aberto hoje de manhã. Tentamos gravar com moradores da Avenida Rio Branco,
que, por medo de represálias, preferiram não aparecer. Mas relataram que a situação não é nova, apesar de ter se agravado desde o último fim de semana e que muitas pessoas não saem mais de casa com medo de sofrer assaltos. Eles contam também que várias barracas já estavam montadas na praça há meses. O que mudou agora é que o número de pessoas aumentou, dado que a Prefeitura de São Paulo confirma. Um monitoramento da gestão municipal apontou que haviam 70 pessoas e 230 barracas na Praça Princesa Isabel até o dia 18 de março. No dia 21, após a desocupação da Cracolândia, esse número subiu para 230 pessoas e 250 barracas. A Alameda Cleveland, a Cracolândia, como era chamada ali, ela não é só para o consumo daquelas pessoas em situação de rua que ficam ali no entorno. Ela é um mercado de atacado de drogas. Ali na Cleveland faturavam, a estimativa da Polícia Civil, de 20 milhões de reais faturamento líquido anual. É evidente que essa receita não vem dos moradores de rua. A guerra não acabou, não é? É inédito o que aconteceu, mas a Cracolândia não acabou. Ela está combalida, mas não acabou. A gente ainda tem batalha pela frente. Porém, os dependentes químicos circulam também em outras regiões. Vimos pessoas fumando crack em frente à estação Júlio Prestes e também no túnel que liga a região da Doutor Arnaldo com a Avenida Paulista. Um dos desafios agora é acolher essa população que sofre com a dependência química, já que vai ficar mais difícil fazer o acompanhamento dos que eram atendidos por algum serviço social. Agora a gente tem que focar em outros pontos da cidade. Não deixar eles se estabelecerem. Antes era combater uma situação muito bem estabelecida, muito enraizada. E agora é uma nova fase, mas continua dentro da mesma coordenação, mesmo programa. A Organização das Nações Unidas afirmou hoje que o número de civis mortos na Ucrânia passou de 1.000, mas alertou que os números reais são consideravelmente maiores. Ainda segundo a ONU, boa parte das mortes foram provocadas pelo uso de armas explosivas com ampla área de impacto, como sistemas de lançamento múltiplo de mísseis. A estratégia já é sabida. O exército de Moscou tem exercido seu poder pelos ares, pois em terra precisa lidar com os poucos, mas perseverantes ucranianos. As forças da Ucrânia alcançaram grandes feitos nesta quinta. Segundo a inteligência britânica, eles provavelmente retomaram, já que não há como provar de maneira oficial, as cidades de Makariv e Moshchun. E a marinha ucraniana conseguiu atingir um navio de transporte naval russo que estava ancorado no mar de Azov, próximo à cidade de Mariupol, que, por sua vez, está arrasada. Imagens feitas por um drone e divulgadas pelo parlamento ucraniano confirmaram a extensão da destruição em Mariupol. O exército russo já invadiu a cidade e agora busca o controle. Hoje, dezenas de pessoas que conseguiram fugir de Mariupol chegaram a Zaporizhzhia, onde receberam comida e primeiros socorros. Estima-se que 100.000 pessoas ainda estão presas na cidade. Já em Kharkiv, cidade ao leste da Ucrânia, um míssil russo atingiu o estacionamento de um shopping onde civis aguardavam para receber ajuda humanitária em uma agência dos Correios. Segundo a autoridade local, pelo menos 6 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou aos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ele pediu armas, tanques e caças para evitar mais mortes de ucranianos e foi enfático: nos dê apenas 1% do que tem. Ele também acusou Moscou de usar bombas de fósforo, substância altamente tóxica, cujo uso é limitado por convenção internacional da qual a Rússia faz parte. O canal britânico ITV teria flagrado o momento do possível ataque químico em Irpin, cidade próxima a Kiev. Enquanto isso, em Moscou, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu com o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para discutir a proteção dos civis e dos corredores humanitários. Lavrov afirmou que nacionalistas ucranianos são os responsáveis pelos ataques a civis e pelo bloqueio de cidades, impedindo a fuga da população.
Ele também avaliou que a operação especial conduzida pela Rússia na Ucrânia está sendo muito politizada. Hoje, o Kremlin também acusou a Polônia, membro da OTAN e aliada da Ucrânia, de embarcar em uma escalada perigosa ao tomar medidas contra Moscou e justificou que as ações de Varsóvia são guiadas pela russofobia. E hoje, no 30º dia do confronto entre Rússia e Ucrânia, líderes ocidentais se reuniram na Europa para discutir novas punições a Moscou, ajuda aos ucranianos e os desdobramentos humanitários e econômicos da guerra. O G7, grupo das 7 maiores economias do mundo, expressou apoio à Ucrânia e emitiu uma declaração conjunta com a qual alerta a Rússia contra o possível uso de armas químicas, biológicas e nucleares. O G7 também condenou a campanha de desinformação promovida por Moscou e aliados e a crescente repressão contra o povo russo. Já a Assembleia Geral da ONU votou de forma esmagadora para que a Rússia pare a guerra contra a Ucrânia e dê mais proteção aos civis. Foram 140 países a favor, incluindo o Brasil, 38 abstenções e apenas 5 contra. A China, grande aliada da Rússia, afirmou que não se pode forçar os países a escolher um lado no conflito, mas disse que Pequim respeita a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e que vai desempenhar um papel de facilitador nas negociações de paz. Os países membros da OTAN concordaram em enviar mais suprimentos militares para a Ucrânia, incluindo sistemas antitanque e de defesa aérea e também drones, e destacou que não enviará tropas para o confronto. E o presidente norte-americano Joe Biden aplicou novas sanções à Rússia nesta quinta, entre elas o congelamento de bens de dezenas de fabricantes de armas, de parlamentares russos e do diretor do maior banco da Rússia. Ele também defendeu a saída da Rússia do G20 e anunciou mais $1 bilhão em ajuda humanitária à Ucrânia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, admitiu hoje que o Brasil vai sofrer com a alta de preços dos alimentos por causa da escassez de fertilizantes devido à guerra na Ucrânia. Já o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, criticou as sanções impostas à Rússia pela comunidade internacional. As declarações foram dadas em sessão no Senado Federal que debateu a guerra na Ucrânia. O chanceler Carlos França disse que as sanções econômicas contra Moscou são inapropriadas porque, na visão dele, as consequências vão recair muito mais sobre nações em desenvolvimento, como o Brasil, do que sobre a própria Rússia. O Brasil não está de acordo com a aplicação de sanções unilaterais e seletivas. Essas medidas, além de ilegais perante o direito internacional, preservam concretamente os interesses urgentes de alguns países, como o fornecimento de petróleo e gás a nações europeias. O ministro afirmou que as sanções são uma ameaça ao comércio internacional e citou a escassez de fertilizantes no Brasil como uma consequência direta. Ele também defendeu o presidente Jair Bolsonaro sobre a postura do chefe do executivo, vista como diferente da posição oficial do Itamaraty sobre o conflito. O Brasil votou contra a invasão da Rússia na Assembleia da ONU, mas Bolsonaro nunca criticou a ação de Vladimir Putin, se limitando a dizer que o país promove a paz e está empenhado em ajudar brasileiros. O ministro também se explicou a respeito da suposta demora do governo em retirar brasileiros da zona de guerra. A ação de repatriação foi criticada porque antes do avião da FAB trazer o primeiro grupo de refugiados da Ucrânia, dezenas de brasileiros já tinham fugido por conta própria, atravessando fronteiras de carro, de barco e até mesmo a pé, até chegar aos países vizinhos e poderem embarcar de avião para o Brasil, já que o espaço aéreo da Ucrânia já estava fechado devido aos primeiros bombardeios. Carlos França atribuiu a cautela à própria Ucrânia,
disse que o governo de Kiev pediu aos países para que as evacuações acontecessem apenas quando a guerra fosse declarada. Autoridades ucranianas declaravam ostensivamente, nas semanas anteriores ao conflito, que recomendações de partida eram, abre aspas, prematuras, fecha aspas, uma demonstração de, abre aspas, cautela excessiva, fecha aspas, e contribuíram para, abre aspas, espalhar pânico entre ucranianos e estrangeiros, fecha aspas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também participou do evento no Senado. Ela demonstrou temor com os impactos da guerra na economia, porque o Brasil importa fertilizantes russos essenciais para o agronegócio. A titular da pasta disse que até o momento o Brasil tem recebido os adubos químicos e que o país monitora a chegada dos produtos para o plantio da safra, que começa em 4 meses. Tereza Cristina admitiu que deve haver aumento do preço do trigo, já que o Brasil não é autossuficiente e importa essa commodity da Rússia e da Argentina, mas descartou que vai faltar produtos derivados de trigo na mesa dos brasileiros. Esse é um problema que nós não deveremos ter sob o ponto de vista de abastecimento do nosso país para o nosso pãozinho, que nós temos aí muitas perguntas, né? Vai faltar? Não, o nosso problema não é esse. O nosso problema hoje é preço, porque os preços são globalizados, né, das commodities. Então, o preço já subiu de maneira exponencial no nosso mercado aí do trigo. A Assembleia Geral da ONU aprovou resolução que culpa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia e que pede novamente o fim imediato das hostilidades no país. Essa foi a segunda declaração aprovada contra Moscou na Assembleia da ONU em menos de um mês. E mais uma vez, a resolução é não vinculante, ou seja, não tem cumprimento obrigatório. Como na primeira votação, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Síria e Rússia votaram contra a resolução. Outras 38 nações se abstiveram de votar, entre elas a China. Aumentou o número de prefeitos que denunciam pedidos de propinas apresentados por pastores que atuariam junto ao Ministério da Educação. Hoje, a Comissão de Educação do Senado aprovou o convite para que o ministro Milton Ribeiro dê explicações sobre o suposto gabinete paralelo no MEC. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Prefeitos relataram que o pastor Arilton Moura, apontado como lobista no Ministério da Educação, teria pedido propina para ajudá-los a destravar verbas da pasta. Os relatos foram feitos inicialmente ao jornal O Globo por Kelton Pinheiro, do Cidadania, prefeito de Bonfinópolis, Goiás, e José Manuel de Souza, do PP, gestor de Boa Esperança do Sul, São Paulo. Os pedidos variaram de 15 mil a 40 mil reais, além da compra de bíblias, segundo relatado à publicação. Acho que eu teria que dar 15 mil para ele naquele dia para ele poder fazer a indicação lá. Trouxer para minha conta, é hoje e tal. Falei, não. Seria uma venda casada, vamos dizer assim, que eu teria que comprar essa Bíblia, porque eu estava em campanha para arrecadar dinheiro para a construção de uma igreja. Depois, ao jornal Estado de São Paulo, o prefeito goiano disse que Arilton Moura ofereceu 50% de desconto na propina para liberar verbas do MEC. Arilton Moura é assessor de assuntos políticos da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. A organização é presidida pelo pastor Gilmar Santos, que também atuaria no suposto gabinete paralelo de pastores junto ao Ministério da Educação. Além de ter trânsito no MEC, Gilmar se reuniu 4 vezes com o presidente Jair Bolsonaro do PL, segundo o Globo. Em uma conversa revelada na terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o governo prioriza prefeituras indicadas pelos 2 pastores e que isso atenderia a uma solicitação do presidente da República. Depois, o ministro negou irregularidades e disse que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial a ninguém. Solicitou apenas que pudesse receber todos que procurassem a pasta, inclusive os 2 líderes evangélicos. Hoje, o líder do governo na Câmara, Ricardo
Ricardo Barros, do Progressistas, defendeu a permanência de Ribeiro no cargo, mas disse que ele deverá prestar os esclarecimentos necessários. E a Comissão de Educação do Senado aprovou o convite para que o ministro dê explicações sobre o caso. A ideia da oposição era que fosse feita uma convocação, que tem um maior peso político, mas aliados do governo conseguiram que fosse feito um convite, quando não há a obrigação da presença. O argumento é que o titular do MEC já se colocou à disposição para prestar esclarecimentos, o que deverá ocorrer na próxima quinta-feira. Ontem, Milton Ribeiro disse que no ano passado chegou à pasta denúncia anônima de que pessoas estariam pedindo propinas para intermediar junto ao Ministério. Segundo ele, imediatamente levou o caso à Controladoria Geral da União. Em nota, a CGU confirmou e disse que recebeu os documentos em 27 de agosto. Informou ainda que, após realizar investigações, não constatou irregularidades cometidas por agentes públicos, mas outras possivelmente cometidas por terceiros. A Controladoria também informou que, em função dos fatos trazidos pela imprensa, decidiu abrir um novo procedimento. Em entrevista à Record TV, Milton Ribeiro preferiu não dizer se o nome de um dos pastores foi citado nas denúncias, mas afirmou que chegou a proibir que um deles fosse ao MEC diante da investigação. Os registros oficiais mostram que, desde setembro, Ribeiro recebeu Arilton Moura em ao menos 4 reuniões dentro do gabinete dele e teve pelo menos um encontro externo com ele. Em pelo menos 3 desses casos, houve a liberação de verbas dias após os encontros, que contaram com a participação de prefeitos das cidades atendidas. O Datafolha acabou de divulgar nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República. O ex-presidente Lula tem 17 pontos de vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Neste levantamento, não foi possível fazer uma comparação do desempenho dos pré-candidatos em relação à pesquisa anterior, divulgada no fim do ano passado, já que há diferença na lista de nomes apresentados como opções. Na sondagem de dezembro, os senadores Alessandro Vieira, do PSDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD, estavam na lista e agora desistiram da disputa. Vamos aos números. No primeiro cenário, o ex-presidente Lula, do PT, tem 43%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, chegou a 26% de intenções de voto na disputa. Empatados, tecnicamente em terceiro lugar, pois estão dentro da margem de erro, estão o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6%. O governador João Dória, do PSDB, somou 2% das intenções. Mesmo índice de André Janones, do Avante. Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Novo, aparecem com 1% cada. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, não pontuou. Branco, nulo e nenhum somam 6%, não sabem 2%. Num cenário sem Dória, do PSDB, e com o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do mesmo partido, os números ficaram assim. Lula, do PT, aparece com 43%. Jair Bolsonaro, do PL, 26%. O ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, 8%. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, 7%. O deputado André Janones, do Avante, 3%. Vera Lúcia, do PSTU, somou 1%. Mesmo índice de Eduardo Leite, do PSDB, e Simone Tebet, do MDB. Felipe Dávila, do Novo, e Leonardo Péricles, do Unidade Popular, não pontuaram. Branco, nulo e nenhum somam 7%. Não sabe, 3%. Segundo o Datafolha, se houver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista ganharia a disputa com 55% e o atual presidente marcaria 34%. A nova pesquisa do Datafolha sobre a eleição presidencial foi feita com 2.556 eleitores de 181 cidades do país na terça e ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE. E foi batido o martelo. O ministro da Infraestrutura vai se filiar ao Republicanos para disputar o governo de São Paulo. A ideia inicial era de que Tarcísio de Freitas fosse para o PL, partido do presidente da República. Agora, o acordo, que foi costurado pelo chefe do Executivo após reclamações do presidente da legenda, Marcos Pereira. No mês passado, o partido deu sinais públicos de insatisfação com Jair Bolsonaro.
Nos bastidores, integrantes da sigla ameaçaram retirar o apoio ao presidente à reeleição. O Republicanos é ligado à Igreja Universal. A afiliação de Tarcísio de Freitas ao Republicanos deve ocorrer no início da semana que vem. E PSDB e a União Brasil anunciaram hoje em nota conjunta que o apresentador José Luiz da Atena vai concorrer ao Senado nas eleições deste ano. Ele vai disputar na chapa do pré-candidato tucano ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia. Pesquisa Genial Quest, com eleitores do estado, divulgada na semana passada, mostrou da Atena na liderança das intenções de voto para o Senado, seguido pelo ex-governador Márcio França, do PSB, e pelo ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do MDB. A Justiça condenou a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, a indenizar o empresário Luciano Hang em R$35 mil por danos morais. Durante uma live em junho de 2020, a presidente do PT acusou o dono das lojas Havan de sonegar impostos. Além da multa de R$35 mil, a petista foi condenada a retirar a publicação do ar em um prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000, caso não cumpra a decisão. A defesa disse que a fala de Gleisi está amparada pela imunidade parlamentar e que era resguardada pela liberdade de expressão. Os advogados de Luciano Hang afirmaram que as declarações de Gleisi extrapolaram os limites do debate político e que as falas publicadas se caracterizam como uma ofensa à honra do empresário. A assessoria de imprensa da deputada afirmou que a parlamentar vai recorrer da decisão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considera que a imunidade parlamentar abrange atos fora do parlamento, incluindo publicações em redes sociais, e que a decisão ignora a função pública exercida pela deputada e o cunho político da discussão travada. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há pouco mais de 6 meses da eleição presidencial, o Datafolha divulgou uma pesquisa que reforça a perspectiva de uma disputa de segundo turno entre Lula, 43%, e Bolsonaro, 26%. Os números potencializam uma tendência já esboçada em outras pesquisas. Os principais candidatos alternativos, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet, não esboçaram reação, continuam perambulando pela conjuntura como figurantes. Juntos somam 17%, não dão um Bolsonaro. O presidente oscilou 4 pontos para cima em relação ao levantamento anterior, de dezembro. Lula escorregou 5 pontos para baixo. Embora as duas pesquisas não sejam absolutamente comparáveis, pois houve um entra e sai de candidatos no rodapé da sondagem, a melhoria da situação de Bolsonaro é reforçada pela avaliação do seu desempenho no Planalto. O índice de reprovação do presidente continua alto, mas caiu 7 pontos percentuais, de 52% para 46%. A taxa de aprovação oscilou 3 pontos para o alto, de 22% para 25%. Contrariando as expectativas dos rivais que esperavam ultrapassá-lo, Bolsonaro não derreteu e ainda atraiu de volta para sua órbita um pedaço do eleitorado conservador que parecia desencantado com suas diatribes, mas não se encantou com as opções disponíveis no mercado eleitoral. Partidos como o PSDB de Dória, o MDB de Simone e o franco-atirador União Brasil articulam uma improvável candidatura única. Tentam atrair para essa mesa de negociação Moro e Ciro. Alegam estar vivos, pois a campanha só começaria para valer no meio do ano. O diabo é que o eleitorado parece enxergar, abaixo de Lula e Bolsonaro, vivos tão pouco militantes que se apressa em enviar-lhes coroas de flores. Antecipar resultado de eleição é sempre uma temeridade, mas vai ficando evidente que a ascensão de Bolsonaro encurta a margem de manobra dos que ainda sonham em retirá-lo do segundo turno. Os dados do Datafolha caem sobre a chamada terceira via com o peso de uma lápide. Boa noite. O secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Diogo McCord, informou hoje que a privatização dos Correios poderá levar o governo a arrecadar mais de 4 bilhões e 400 milhões por ano. A estimativa foi feita durante a audiência pública sobre o tema no Ministério das Comunicações.
O montante apresentado pelo secretário envolve a arrecadação da União, estados e municípios. Mas para que isso aconteça antes, o projeto de privatização dos Correios precisa passar pelo Congresso. O texto já recebeu o aval da Câmara. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,25%, cotado a R$ 4,83 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta de 1,36% aos 119.052 pontos. E veja a seguir, representante do Telegram no Brasil se reúne com técnicos do TSE e reforça compromisso no combate às fake news. Tem também a previsão do tempo do Brasil e também para o estado de São Paulo. É depois do intervalo. Até já. A Páscoa já está logo aí e claro que não vão faltar opções fitness para a família se deliciar. Vamos preparar um ovo de Páscoa de caramelo salgado com coco, super saudável e perfeito para render um dinheirinho a mais. Vem conferir como valorizar o seu corpo com as roupas de academia. E no Momento Beleza tem o passo a passo para alongar ou arredondar o olhar. Tudo isso no Você Bonita desta sexta, 12h30. Eu, claro, tô te esperando. A desnutrição, as epidemias e os desastres naturais não escolhem hora nem lugar. Por isso, neste exato momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas nos cantos mais esquecidos do mundo. As crianças menores de 5 anos são as mais frágeis. Nessa faixa etária, só de desnutrição, milhões morrem por ano. Por isso nós estamos aqui, salvando vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você nos ajuda nos atendimentos médicos, a realizar partos e a fazer campanhas de vacinação. Com a contribuição de cada doador, Médicos Sem Fronteiras vacina por ano milhões de pessoas. Nós não precisamos de muito para salvar vidas, mas se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doe.msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Quando estiver andando na rua, tome cuidado. Usar fones de ouvido pode te distrair e chamar a atenção do assaltante. E é possível que você não escute uma moto ou um carro se aproximando. Mude seus hábitos, proteja-se. Prevenção e Segurança, uma campanha da TV Gazeta. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. O PCdoB está comemorando 100 anos. Sempre jovem, contemporâneo e cheio de esperança. O PCdoB marcou a história com suas lutas e hoje batalha para derrotar Bolsonaro e reconstruir o Brasil. Com o ímpeto revolucionário da classe trabalhadora e com os sonhos de felicidade do nosso povo, será possível conquistar uma nação soberana, democrática e socialista. PCdoB, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. Sexta-feira é dia de praticidade e a querida Ju Aragon vai trazer dicas maravilhosas que facilitam a nossa organização. Vamos conferir o que o futuro irá mostrar através da cabala. E eu te convido para preparar uma costelinha suína com canjiquinha. Fica extremamente suculenta e macia. Mulheres é nesta sexta, 14h. De forma inédita, o IBGE informou hoje que vai divulgar em maio dados sobre a orientação sexual autodeclarada dos brasileiros com 18 anos ou mais. O levantamento faz parte da Pesquisa Nacional de Saúde e foi realizado em 2019.
O Instituto ressalta que a inclusão do tema na pesquisa contribui para a elaboração de políticas públicas voltadas para essa população, além de fomentar a construção do conhecimento científico relacionado ao tema. O advogado Alan Tomás, representante do Telegram no Brasil, se reuniu com técnicos do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira e reforçou o compromisso no combate às fake news. Então vamos até a redação do Jornal da Gazeta, onde está a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações ao vivo. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, Luciana, boa noite a todos. Bom, então o advogado que representa o Telegram aqui no Brasil fez esse compromisso de combate à fake news, mas disse que vai levar as propostas para os executivos da empresa que fica em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele disse que a palavra final sobre o combate à fake news, à notícia falsa, à desinformação, cabe ao dono do Telegram, que é o russo Pavel Durov. No último fim de semana, o Serviço de Mensagens já havia informado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pretende colaborar com as autoridades brasileiras. Compromisso que só veio depois de muitas notificações judiciais sem resposta e até o bloqueio do aplicativo na sexta-feira passada, isso porque todos esses órgãos tentavam comunicação e eram simplesmente ignorados. 2 dias depois, então, que o aplicativo disse que sim, colaboraria, e então ele voltou a funcionar por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. Em nota, o dono do Telegram, Pavel Durov, disse que essa comunicação ficou interrompida por um problema técnico e isso impedia que as mensagens chegassem até o Telegram. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral fez esse convênio com 8 aplicativos das redes sociais, YouTube, Telegram, Instagram e também com outros aplicativos para evitar a desinformação durante o processo eleitoral este ano e também nesse combate à notícia falsa. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Agora, agronegócio. O Brasil bateu recorde de exportação de ovos em fevereiro. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a quantidade do produto enviado para fora do país atingiu cerca de 2.000 toneladas, ou 35% a mais do que em fevereiro do ano passado. Em faturamento, o volume exportado representou o ingresso de 3 milhões e 100 mil dólares no país, ou quase 15 milhões de reais. Um resultado 50% superior ao de fevereiro de 2021. Entre os principais destinos do ovo brasileiro estão os Emirados Árabes Unidos, Omã e Japão. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental. É o teste mais potente do país em 5 anos. Autoridades japonesas classificaram o disparo como escandaloso e imperdoável. Segundo a Guarda Costeira do Japão, o míssil caiu a 170 quilômetros da costa do país. Esse foi o teste mais potente de Pyongyang desde 2017. Segundo o Ministério da Defesa japonês, dados de altitude e distância sugerem que o novo míssil norte-coreano teria capacidade de atingir a costa oeste dos Estados Unidos. O governo do Japão expressou indignação e falou em agressão imperdoável. A Casa Branca condenou com veemência o lançamento. Disse que esta atitude aumenta de maneira inútil as tensões na região. Já a Coreia do Sul anunciou que disparou uma série de mísseis por terra, ar e mar como resposta. Hora da previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta, Lu. Amanhã é sexta-feira, né, Laerte? E a Fernanda Azevedo prometeu já trazer um panorama para o fim de semana aqui em São Paulo. Então vamos para a conversa com ela, né, que já está aqui. Boa noite, Fê. Olha, ouvi por aí, né, que parece que mais uma frente fria vai virar o tempo agora, no fim de semana. É isso mesmo? Justo no fim de semana? Boa noite para vocês. Pois é, a gente passa calor a semana inteira e frio no fim de semana, né? O que a gente chama de lei de Murphy, mas calma que nem tudo está perdido para frente fria, viu?
Esse sistema já se formou lá no sul do país. Pelas imagens de satélite, a gente vê uma grande quantidade de nuvens, principalmente entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. No estado de São Paulo, a sexta vai ser um dia que tem mais a cara do verão do que do outono. Vai fazer bastante calor em todas as regiões do estado, com aquela sensação de abafamento mesmo que vem antes de frente fria. O sol predomina durante o dia e aí entre tarde e noite são esperadas pancadas de chuva pontuais, sem grandes acumulados, mas a chuva pode ser rápida e intensa onde cair. Espia só as temperaturas pelo estado de São Paulo. Barretos amanhã tem máxima de 33, Ribeirão, Votuporanga, no interior e Osasco, aqui na região metropolitana, com máxima de 34 graus e incríveis 35 graus lá em Santos. Na capital paulista, o tempo só vira de sábado para domingo. Até lá vai fazer bastante calor. Amanhã, então, como eu disse, será um dia ensolarado aqui na cidade de São Paulo, máxima de 33 graus e 5 milímetros de chuva à tarde. O sábado começa também com sol, máxima de 31. Aí a aproximação da frente fria começa a mudar o tempo entre o fim da tarde e o decorrer da noite, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas mais fortes. E aí no domingo deve chover mais, né? E a máxima cai para 27 graus. 30 milímetros deve ser o acumulado durante o domingo. O começo da próxima semana, aí sim será um pouco mais fresquinho. No mapa do satélite, você mostrou muitas nuvens, né? Você apontou aí muitas nuvens sobre o sul do país. Essas nuvens são nuvens de chuva, está chovendo muito por lá? Olha, tem chuva intensa registrada no sul do país, sim, e tem aquela questão do choque, né, entre a frente fria e a massa de ar quente, e aí está provocando temporais bem fortes na região. No oeste de Santa Catarina foram registrados os maiores estragos. Aqui no telão, imagens de Campos Novos. Uma carreta tombou com a força do vento e a cobertura do posto de gasolina só não caiu de vez porque ficou escorada em um caminhão que estava estacionado. Na cidade, árvores foram arrancadas pelas raízes e muito ferro retorcido foi lançado em cima das casas, o que, segundo especialistas, pode indicar a formação de um tornado ou de uma microexplosão. Amanhã o dia segue com pancadas de chuva em Santa Catarina, mas os temporais mais fortes devem se concentrar amanhã entre o oeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, o sol já predomina e brilha o dia todo, assim como essa faixa aqui no centro de Minas Gerais, Distrito Federal, região central também da Bahia, chegando até o interior de Pernambuco. Na capital, Recife, a chuva deve reduzir, que é um alívio para a população. Em várias regiões do Nordeste, a chuva já superou o esperado para o mês inteiro. Chuvas generosas o mês inteiro, né? Impressionante. Obrigado por suas informações, Fernanda. Até amanhã. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Fábio Colombo, administrador de investimentos, sobre o planejamento das aplicações diante do atual ciclo de alta dos juros e o movimento incerto do mercado. É logo depois do intervalo. Até já. Domingo no Mesa Redonda. Tem a cobertura completa das semifinais do Paulistão. Dos vestiários aos melhores momentos, tudo o que rolou no confronto dos times que brigam por uma vaga na final. E ainda, as projeções para o último duelo, colocando os rivais frente a frente no quadro Quem é Melhor? No estúdio, a presença do treinador Ney Franco. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora.
E a Casper fica para sempre dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Muito mais completo. Muito mais dinâmico. Muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo, enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Chega mais. Beijo, Tuia. Ai, meu Deus. Ai. Olha. Adoro. Espetacular. O PCdoB está comemorando 100 anos. Sempre jovem, contemporâneo e cheio de esperança. O PCdoB marcou a história com suas lutas e hoje batalha para derrotar Bolsonaro e reconstruir o Brasil. Com o ímpeto revolucionário da classe trabalhadora e com os sonhos de felicidade do nosso povo, será possível conquistar uma nação soberana, democrática e socialista. PCdoB, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. Todo domingo tem Programa do Rami. Conteúdo de qualidade para o seu fim de noite. Até porque a gente gosta de estudar sobre tudo que a gente considera relevante. Programa do Rami. Todo domingo, 11 da noite. Oferecimento Automix, um mix de soluções para seu negócio de auto e motopeças. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o planejamento das aplicações, de onde colocar o dinheiro diante do atual ciclo de alta dos juros e o movimento incerto do mercado. Eu converso com o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, boa noite. Boa noite, Denise. Mas Fábio, tivemos mais um aumento da Selic, o Banco Central já sinalizando que vem um novo aumento na próxima reunião, o Selic deve bater nos 12,75, e aí o mercado fica fazendo projeções de até onde essa taxa básica pode chegar, e isso bate na rentabilidade das aplicações, até da definição das taxas que são ofertadas pelo mercado financeiro. Hoje, qual seria a sua recomendação para quem quer investir em aplicações atreladas aos juros? Veja, basicamente não muda muito em relação ao que a gente já vinha conversando nos últimos meses. Como o cenário está muito incerto, com a inflação subindo agora em função dos preços do petróleo, e a gente vê que as estimativas de inflação já pularam de 5,5% para 6,5%, e o mercado também acha que vai mais além. Então, o Banco Central vai ter que ajustar a taxa Selic para esse cenário. Então, ele vai ter que deixar acomodar o mercado para sentir o que vai acontecer. Então, o que tem menos risco são os papéis indexados ao IPCA mais juros. Esses papéis pagam a taxa de inflação mais um cupom de juros que está na faixa de 5,6% até quase 6% ao ano. Só que o problema desses papéis é que esses papéis são extremamente... A marcação ao mercado é muito ruim, tem sido muito ruim para os investidores. Então, só quem compra esse papel ele vai levar para vencimento, que é interessante, porque senão ele vai ficar nervoso se ele precisar resgatar no meio do caminho. E também os fundos que seguem esses papéis também têm esse problema de marcação ao mercado, porque a cota sofre todo dia com os ajustes, porque o cupom de juros desses papéis está subindo praticamente todo dia.
O problema é se a pessoa precisar resgatar o dinheiro antes do vencimento, que aí tem ajuste da rentabilidade dos juros em função das condições de mercado no momento. Agora, Fábio, qual o prazo desses papéis? Qual o prazo mínimo que a pessoa pode investir num título do governo que é atrelado ao IPCA mais juros? Então, 2024, 2026 são os papéis mais curtos, né? Nós estamos falando de 2, 4 anos. Então, o ideal é que o investidor que tenha recurso, ele coloque uma grande parte nesses papéis e faça um colchão de liquidez para se ele precisar de alguma necessidade de emergência, para pagamentos, para as despesas correntes, ele deixe em títulos pós-fixados ou um fundo DI, ou mesmo uma poupança, dependendo do caso do investidor. A poupança não se indica porque ela vem perdendo muito em competição com relação aos fundos. Mas o ideal é fazer esse mix de investimentos de renda fixa. O único papel que eu não indico é o pré-fixado, porque o pré-fixado, ele é com esse cenário muito instável de inflação e eleição que vamos ter esse ano, a guerra da Rússia e Ucrânia, quer dizer, não se sabe como essa inflação vai se comportar. Então, para você ter uma taxa interessante no pré-fixado, você tem que aplicar acima de 2 anos, que é muito difícil no Brasil, no cenário que nós estamos, que vai entrar um novo governo. Então, eu acho extremamente arriscado aplicar em pré-fixados acima de 2 anos. Você tem que torcer para os juros não irem além do que você acertou com a taxa pré-fixada. Agora, no caso da pós-fixada, por exemplo, se você aplica num prazo maior, o Tesouro Selic, e venha um corte da Selic no ano que vem, porque o mercado ainda trabalha com isso, tem oscilado um pouquinho, mas considerando a possibilidade, por exemplo, de no ano que vem a taxa Selic recuar para 8,5%. Nesse caso, você tem uma rentabilidade inferior à da pré-fixada, não tem? Sem dúvida, é uma aposta que você faz. O pós-fixado, na realidade, ele vai seguir mais ou menos o que a inflação vai ocorrer. É que ninguém sabe exatamente o que vai ocorrer nos próximos 2 anos em relação à inflação. Então, é uma aposta, por isso que é bem mais arriscado. E como nós estamos falando de investidores conservadores, o pré-fixado ele é o mais arriscado de todos os papéis no momento. Embora a gente saiba que é uma taxa hoje positiva na faixa 12%, 13% por um prazo mais longo, é interessante, mas quando você vai comparar com a inflação, que você vai ver se realmente ganhou ou não. Agora, Fábio, quem precisa de liquidez, por exemplo, vai precisar de dinheiro daqui 1 mês, daqui 2 meses, 6 meses, e aplica num título pós-fixado, num CDB de banco, com essa possibilidade de resgatar o dinheiro. A pessoa, quando resgata, ela paga mais imposto. No final das contas, fazendo balanço, por exemplo, comparando com a poupança, onde ela deixa de ganhar menos? Veja, hoje com a alta da taxa Selic, é melhor os fundos DI, desde que você consiga uma taxa de administração na faixa de 1,5% ao ano, né? A poupança é só para quem não consiga fundos com essas taxas de administração ou mais baixas, né? Então, basicamente é isso. Você tem que também ficar de olho na carteira desses fundos DI, se não tem muito crédito privado, que melhora a taxa, mas é um risco maior que o investidor está correndo. Porque pode ter empresas que sofram dificuldades e o fundo vai acabar perdendo. A gente não pode esquecer que nós estamos enfrentando uma situação difícil, que numa guerra que a gente não sabe se ela vai se alastrar ou não, e como as economias do mundo inteiro vão reagir. Agora, em relação aos títulos de bancos, CDBs, por exemplo, quando que a pessoa pode considerar que a taxa ofertada é boa? Veja, os bancos grandes e de primeira linha, eles pagam taxas inferiores aos bancos menores. Os bancos menores pagam taxas bem mais altas. Tem que fazer uma conta, comparar, por exemplo, um fundo que paga, um CDB que pague 120, 130 do CDI, é mais interessante do que pague 110. Mas é um risco que você está correndo. Por isso que você tem que olhar o banco emissor, se é um banco que você confia, porque você vai estar colocando seus recursos lá para você receber de volta, não ter problemas. A segurança vem em troca de uma rentabilidade menor. Agora, Fábio, a gente tem visto o Brasil atrair recursos, isso tem ajudado na recuperação da Bolsa, levou um tombo no início da guerra aí com a Ucrânia, depois se recuperou um pouco, o dólar vem testando um patamar mais baixo. O investidor que está pensando no câmbio ou então em Bolsa, você acha que é o momento, tem como driblar as dificuldades? Veja, a Bolsa, ela está com preços bastante convidativos quando você olha assim, historicamente, esses preços.
Só que com toda essa turbulência que estamos tendo, que além é um fim de pandemia, a economia mundial se recuperando, agora vamos ter eleições presidenciais e a guerra Rússia-Ucrânia trouxe muita volatilidade para esse mercado. Então, eu acho interessante para quem quer investir a longo prazo. Longo prazo eu estou falando de 3, 5 anos para cima, pode até ganhar antes, mas o importante é que o investidor não vai precisar mexer nesse dinheiro, né? Então, não dá para a gente ter certeza do que vai acontecer nos próximos meses, enquanto essa guerra não se resolver e a eleição presidencial não se resolver. Porque a Bolsa teve uma recuperação boa porque os investidores acharam que o Brasil, em função de toda essa turbulência, para os investidores globais, colocar um pouco de dinheiro aqui era uma diversificação. Então, acabou entrando muitos dólares aqui e acabou fazendo com que a nossa Bolsa se valorizasse. Mas agora vamos ver como é que essa guerra vai se resolver. Com relação ao câmbio, em função da entrada desses recursos todos, o câmbio acabou caindo para patamares que não se imaginava, né? Mas vai depender muito de como vai ser a eleição presidencial aqui, porque esses candidatos vão ter que dar os seus planos econômicos para o próximo governo e vamos ver como os investidores vão reagir ao que eles propõem, né? Se entrar o Lula ou o Bolsonaro, são propostas muito diferentes. Então, a reação do mercado vai depender dos planos de governo desses dois candidatos que podem ser eleitos. E tem todo o cenário internacional também influenciando a alta dos juros nos Estados Unidos. Em alguma medida, isso mexe com o humor do investidor internacional, né? Sem dúvida. E outra coisa que é importante ressaltar é que mesmo com essas taxas Selic aumentando, a gente vem de 2 anos de renda fixa negativa quando comparada com o IPCA. E o mundo inteiro, em função da pandemia, adotou a política de pagar juros muito baixos, juros reais negativos. E eu acho que o Brasil também está seguindo a mesma política. É óbvio que esse ano o Banco Central está tomando providências, mas eu não vou me surpreender se a inflação for bem superior do que está se estimando no momento e os ganhos não sejam tão grandes na renda fixa. Mas não há o que fazer. Para investidor conservador não tem muita alternativa. Nós tivemos um momento, inclusive, de ânimo em relação à rentabilidade da poupança, 6,17% ao ano, mas pelas projeções já vai perder para a inflação de novo, né? A inflação vem rodando na faixa de 1% ao mês. Você vê que a poupança desse mês vai dar 0,60%. Com essa alta da taxa Selic, ela deve ir para 0,65%. E os fundos devem render na faixa de 0,90% a 1%, dependendo da taxa de administração. Então, quando você tira os impostos, você ganha um pouquinho a mais que a poupança, mas vamos ver se essa inflação vai realmente descer, porque o governo tem optado por fazer vários subsídios para ajudar a economia. Isso é injeção na veia da inflação. É isso, ouvimos o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. E uma última notícia, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito para apurar suspeitas de que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, estaria favorecendo pastores na liberação de recursos do Ministério para prefeituras e aliados. Ela também estabeleceu que o MEC e a Controladoria Geral da União prestem explicações em 15 dias sobre o cronograma de liberação das verbas do Fundo Nacional. Ponto final nessa edição do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento. Casper, um lugar que faz história para você escrever a sua.